Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse primeiro vídeo, a minha ideia é falar um pouco sobre introdução bíblica, seguindo o esquema de vídeos de iceberg. Como é o meu primeiro vídeo no YouTube, peço que comentem, deem sugestões, críticas construtivas e, é claro, comentem sobre o tema e, se quiserem também, deem sugestões de temas para serem abordados, temas cristãos que vocês gostariam de ver no esquema de iceberg. Então, vamos para o vídeo. Então, primeiramente, acho que é importante explicar o que é um iceberg. Bom, um iceberg ou um vídeo de iceberg se trata de um vídeo onde um tema é aprofundado na metáfora do iceberg, ou seja, geralmente as pessoas conhecem o que elas veem superficialmente de algum tema, porém, geralmente aquele assunto tem muito mais coisas a ser exploradas, como realmente um iceberg, que a parte em que você vê do iceberg é muito pequena se comparado a todo o restante que está submerso. Então, basicamente é isso. Um vídeo sobre iceberg é um vídeo onde um tema vai ser melhor aprofundado do que geralmente se tem conhecimento dele. Bom, para a gente começar no assunto de introdução bíblica, primeiro a gente tem que entender que a Bíblia tem divisões. E a primeira e mais conhecida divisão bíblica é a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Um assunto básico também no que se refere à Bíblia é que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis e o último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Retornando para a divisão básica, o Antigo Testamento tem também suas divisões. A primeira divisão do Antigo Testamento é chamada de Pentateuco ou Torá, que consiste em 5 livros, que são os 5 livros escritos por Moisés. Esses livros, então, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis, ele serve para introduzir a origem de tudo, seja do universo, seja do mundo, seja do ser humano, seja do pecado, mas também conta a origem do povo de Israel. Primeiro, Moisés começa relatando a criação que aconteceu em 6 dias e no 7º Deus descansou. Depois criou Deus o homem e colocou acima dos animais. Depois deu ao homem a mulher para ser sua ajudadora, pois viu que não era bom que o homem estivesse só. A partir disso, ocorre todos os acontecimentos da queda, a introdução do pecado, e também, depois da queda do homem, a introdução do primeiro assassinato e por aí vai, até a gente chegar lá em Noé e o dilúvio. A história do dilúvio é uma história também muito importante, pois a partir do dilúvio é que se entende que as civilizações ou os povos como conhecemos hoje foram formados a partir dos 3 filhos de Noé. Logo após isso, então, Gênesis vai diretamente para Abraão, que primeiramente se chama Abrão, que é o patriarca do povo judeu,
Conta a história de Abrão, a história de seu filho Isaque e a história de Jacó e como Jacó depois vai para o Egito. Aí vem então o livro do Êxodo, que fala acerca dos 400 anos de servidão do povo de Israel no Egito, conta como Moisés libertou o povo do Egito através do poder de Deus por meio das pragas no Egito e conta como o povo de Israel saiu do Egito, então por meio disso, e começou a sua peregrinação no deserto. O livro de Êxodo então narra também um pouco da trajetória do povo de Deus no deserto, porém o objetivo principal seria narrar a sua saída, por isso o nome Êxodo, pois a palavra Êxodo significa saída. Logo vem então Levítico, que fala diretamente das leis, de Deus para Israel, os mandamentos e etc. São leis acerca da civilidade do povo de Israel e também dos sacrifícios que o povo de Israel teria de fazer para perdão dos pecados. Logo depois vem o livro de Números, que trata de fazer a contagem do povo de Israel e de suas tribos. E depois vem Deuteronômio, que é uma finalização de tudo isso, uma recapitulação também. E tem também por objetivo passar o bastão de Moisés para Josué, digamos assim, e finalizar o período de peregrinação do povo de Israel no deserto, que foi de 40 anos, para então introduzir realmente a Josué, que já vai ser parte da próxima divisão bíblica. Dando continuidade, a próxima divisão bíblica é a divisão dos livros históricos. Essa divisão, então, consiste realmente em contar a história do povo de Israel já na conquista da Terra Prometida, que é Canaã, e como eles lidam com os povos que existiam naquelas regiões, com os cultos que existiam naquela região. Inclusive, é por isso que Deus manda que eles guerreiem contra aqueles povos, e isso acontece então no decorrer dos livros de Josué, que é logo após Deuteronômio, o sucessor direto de Moisés, Juízes, que conta várias histórias dos juízes que eram como se fossem líderes do povo, Entre eles tem Sansão, tem Gideão, conta também a história de Débora e entre tantos outros juízes. Logo depois tem o livro de Ruth, depois vem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, essa é a divisão dos livros históricos da Bíblia, do Antigo Testamento. Além de contar a história do povo adentrando a terra de Canaã e contando a história dos reis, de alguns profetas, também narra o período do início do exílio babilônico, ou cativeiro, como alguns chamam. É narrado todo nessa divisão dos livros históricos e é tido também como geograficamente e arqueologicamente preciso. Logo após a divisão dos livros históricos, vêm os livros poéticos, que são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, inclusive, como curiosidade, é o livro mais antigo escrito na Bíblia e foi escrito por Moisés, de acordo com estudiosos. Depois vem Salmos, que tiveram salmos de vários autores. O principal foi Davi,
mas tiveram salmos de Moisés, de Salomão, Asaf, os filhos de Coré e entre outros. Provérbios, aí sim foi um livro escrito totalmente por Salomão. Eclesiastes e Cantares também, livros escritos por Salomão. Esses livros são considerados mais artísticos justamente pelo teor do conteúdo deles e pela forma como foram escritos de fato. Os livros poéticos escrevem músicas, aconselhamentos, reflexão e etc. Agora vamos para a divisão dos profetas. A divisão bíblica dos profetas é dividida ainda em mais duas subdivisões, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os principais assuntos são o exílio, o cativeiro babilônico, mas principalmente a vinda do Messias, o Salvador, Por isso são chamados de profetas maiores, porque a maior mensagem da Bíblia é justamente a vinda do Messias, que é Jesus. Também falam sobre escatologia, como principalmente o livro de Daniel e Isaías. Os profetas menores, então, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas menores, então, tratam de assuntos diversos, por isso são chamados profetas menores. I just want to start a flame in your heart. Partindo então agora para o Novo Testamento, nós temos as divisões dos Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. A divisão dos Evangelhos conta com os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tratam de falar a respeito de Jesus e do seu ministério e da sua obra de salvação, da sua palavra de arrependimento, da sua palavra de salvação, mas também de condenação para os incrédulos, é claro. Esses livros foram escritos contando a mesma história, que é a história de Jesus. Porém, esses livros foram escritos para diferentes óticas. Então é por isso que Mateus tem diferenças do livro de Marcos, e Marcos tem diferenças do livro de Lucas, e Lucas tem diferenças do livro de João, mesmo que estejam contando a mesma história. Porque Mateus foi escrito para o povo judeu, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos e João escreveu para a igreja. A segunda divisão do Novo Testamento é o livro de Atos. Atos também é considerado um livro histórico, porém é um livro que conta a história da igreja. Então ela trata de narrar os primeiros passos da trajetória da igreja primitiva, contando como foi a conversão de Paulo, como os apóstolos plantavam igrejas, como foram organizadas as primeiras missões, como foram instituídos os primeiros pastores, diáconos, presbíteros, e também narra a perseguição que a igreja primitiva sofreu, de todos os lados, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos romanos. É um livro realmente muito instrutivo e muito importante quando se trata do assunto igreja, pois teve o cuidado de
transcrever todos os primeiros passos da igreja. E há quem diga que a continuação do livro de Atos está em nós, ou seja, em toda a história posterior ao encerramento do livro de Atos. Seria como a continuação desse livro, ou seja, um Atos 2. A penúltima divisão bíblica, então, são as epístolas. Os livros que pertencem à divisão das epístolas são Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Carta aos Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas, não o Iscariotes. Essa divisão das epístolas nada mais são do que cartas feitas pelos próprios apóstolos, principalmente feitas pelo apóstolo Paulo, para as igrejas que já existiam em cada local. Então, a gente percebe que já existia a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja da Galácia. Daí algumas cartas a pessoas específicas como Timóteo, Tito, Filemão. Essas cartas eram cartas de instrução, porque como a igreja ainda era uma coisa nova, precisava que os primeiros cristãos fossem instruídos no que é certo e no que é errado. Muitos dos cristãos dessa época ou vinham da religião judaica ou vinham de religiões pagãs da época, das regiões da Grécia, de Roma, do Oriente Médio, Ásia Menor, etc. Por isso que é muito importante até os dias atuais que essas cartas sejam lidas e relidas, e é muito importante também que elas sejam lidas não com a ótica contextual dos dias atuais, mas sim com a ótica da época e principalmente retendo o que é essencial, que por sinal é muita coisa. Finalmente, então, chegamos à última divisão bíblica, que também é o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse significa revelações, ou seja, são as informações referentes aos assuntos do fim dos tempos. Esse livro foi escrito por João quando estava exilado na ilha de Patmos, onde Jesus apareceu a ele em seu corpo glorificado e o arrebatou aos céus para dar a João as visões do que ainda há de vir. Esse livro é muito importante também para que nós tenhamos conhecimento, mesmo que ainda sob o véu da ótica limitada de João, acerca de coisas futuras. Como, por exemplo, o fato de João, ao relatar o que via, por não ter conhecimento daquilo que ele estava vendo, pois não era algo da sua época, teve de utilizar de artifícios e alegorias para descrevê-las. Então é por isso que, mesmo nós estando muito à frente da época de João, não é possível dizer com exatidão, muito menos precisão, exatamente o que João teria visto. No entanto, com certeza serve para que nós tenhamos noção e entendimento para sabermos reconhecer o que João estava relatando no momento em que vir à tona e os acontecimentos do fim começarem a manifestar. Então, pessoal, é isso. Acredito que tenha sido um vídeo proveitoso. Como eu já disse, é o meu primeiro vídeo no YouTube. Também é a minha primeira experiência com edição de vídeo. Fiz algo nos moldes que eu estou acostumado a ver. Espero
que esteja proveitoso a todos. Com certeza deu bastante trabalho para fazer, por isso eu peço que, se você gostou e considerou apostar nesse novo trabalho, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Com certeza vai me ajudar, vai me dar um feedback para que eu possa saber o que fazer, melhorar, aprimorar nos próximos vídeos e também vai me deixar satisfeito. Muito obrigado se você ficou até aqui. Até a próxima e tchau.